Olá pessoal, eu me chamo Ana Clara Schreiner, eu sou psicóloga, faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e Psicologia e nesse vídeo eu vou explicar sobre os lutos da adolescência. Durante toda a nossa vida, conforme a gente vai avançando nas etapas, o desenvolvimento exige que a gente enfrente alguns lutos. E na adolescência não é diferente. Existem alguns lutos que são comuns dessa fase e eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro luto é o luto do corpo infantil. Quando a gente é criança, a gente tem uma adaptação em relação ao corpo de criança. A ser visto como criança, a criança ela sabe todas as funções do seu corpo, sabe o que ela é capaz, quais são as suas habilidades, o que ela consegue fazer. E quando ela se torna adolescente, esse corpo muda drasticamente. O adolescente ele começa a ter características sexuais secundárias, cresce muito, as mulheres menstruam, e tudo isso gera no adolescente muita confusão e uma necessidade de readaptação ao corpo novo. Ele perde aquela característica que fazia parte da identidade dele, que era o corpo dele, para obter um corpo de adulto. Tudo isso pode ser muito intenso para o adolescente. Outro luto que é muito comum nessa fase é o luto da ideia de ser criança, o luto da identidade infantil. A criança ela é vista como criança onde vai. Por ser criança, ela tem determinadas atividades que cabem a ela fazer. Ela está numa reunião, por exemplo, num encontro de família, ela age como as crianças, ela faz as atividades infantis, ela é vista com responsabilidades de criança. E quando ela se torna adolescente, tudo isso muda. Há uma ruptura em relação a isso. Porque ela já não sabe mais, ela já não se identifica mais como criança, muitas vezes também não se identifica como adulta. As atividades infantis que antes ela fazia, ou que cabiam a ela, não fazem mais sentido e ela precisa encontrar uma nova identidade que faça parte desse mundo de adolescente ou desse mundo de adulto. Tudo isso também pode ser difícil e vivenciado diferencialmente por cada adolescente, mas é algo que acontece. E um terceiro luto, para finalizar, que também é bem importante nessa fase, é o luto dos pais idealizados, os lutos dos pais de quando ela era criança. Quando se é criança, existe uma ideia de que os pais ou responsáveis, quem cuida da criança, sabe de todas as coisas, sabe das respostas, protege essa criança de alguma forma. E quando ela vai crescendo, quando ela se torna adolescente e começa talvez a se identificar um pouco mais com esses pais também, ela vai vendo que os pais também erram, os pais também têm medo de muitas coisas, os pais também têm defeitos, às vezes não sabem o que fazer, e isso pode ser muito difícil para a criança, para o adolescente entender. Que os pais eles não vão estar lá protegendo o tempo todo, mas são mais parecidos com eles do que eles imaginam. Dependendo da forma que isso é vivenciado, o adolescente pode se revoltar também, pode ter um movimento de querer se afastar dos pais, mas isso em alguma medida é natural. Claro que a forma que esses lutos são vivenciados vai depender muito da subjetividade daquele sujeito, daquele adolescente, do contexto familiar, de como que a família acolhe tudo isso, de como que a família faz essa mudança, Se era uma criança que não tinha muitas responsabilidades e quando ela se torna adolescente ela começa a ter todas as responsabilidades de um adulto, claro que vai ser mais difícil para ela passar por esse momento. Mas existem formas de ser menos abruptas essas mudanças, esses lutos todos. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada. Até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.